Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar. Vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Amém? Feche os teus olhos, oremos ao Senhor, louvemos a Deus, porque o seu amor é bom e dura para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui nesta noite, por todos os teus filhos que puderam chegar à tua casa. Nós te louvamos também por aqueles que acompanham esta reunião de seus lares e de outros lugares. E peço a ajuda do teu Espírito Santo para que nós possamos, Senhor, nesta noite sermos espiritualmente alimentados pela tua palavra. Senhor, usa a minha vida para falar à tua igreja, para falar às pessoas. Usa, Senhor, os nossos ouvidos, a nossa mente, para que sejamos capazes de compreender o que o Senhor tem para dizer a cada um de nós. Eu oro também, Senhor, com o coração cheio de gratidão por este momento em que nós elevamos as nossas vozes e cantamos canções em tua honra. O Senhor é digno, o Senhor é merecedor. Em nome de Jesus, glórias ao teu nome para sempre. Amém. Podemos assentar, meus queridos irmãos. Meus amados, o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Êxodo narra a história do chamado de Moisés. Logo no início do capítulo 3, a Bíblia fala que Moisés, ele estava cuidando de algumas ovelhas que pertenciam ao seu sogro, quando o Senhor apareceu a ele numa visão, e movido pela curiosidade que é peculiar de toda pessoa, Moisés, ele se volta para aquela sarça que estava queimando e não se consumia. Então ele ouve a voz do Senhor e Deus diz para Moisés que ele tinha visto o sofrimento do seu povo que estava no Egito. O seu povo estava sendo maltratado, seu povo estava clamando e pedindo por socorro, e Deus decidiu então enviar Moisés para libertar este povo que estava vivendo sob o jugo da escravidão no Egito. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 10, Deus faz o convite para Moisés. Ele diz assim: venha e eu o enviarei. Mas o que segue a partir desse versículo mostra que Moisés não ficou entusiasmado com o convite, com o chamado que Deus lhe fez para assumir a posição de líder de um povo que estava escravizado e conduzir esse povo à terra que Deus haveria de lhes dar. Moisés não somente demonstra pouco entusiasmo, pouca motivação para o convite, como ele também apresenta a Deus a primeira de uma série de 5 desculpas para não atender ao chamado. Moisés, ele diz assim ao Senhor: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Depois de estar vivendo por 40 anos no deserto, Moisés, ele muda a sua mentalidade em relação ao Moisés que viveu a primeira parte da sua vida no Egito, que desfrutou de riquezas, de honra, de poder. E o Moisés que se apresenta diante de Deus agora é um Moisés desprovido
da vaidade que tinha no Egito. É um Moisés desprovido da riqueza que ele desfrutou no Egito. E ele se mostra para Deus uma pessoa insegura, a ponto de dizer para o Senhor assim: quem sou eu para ir e falar ao rei do Egito? O Senhor responde para Moisés. E Deus diz para ele assim no versículo 12, lá do capítulo 13: eu estarei com você. Ou seja, Deus não somente estaria enviando Moisés como seu representante, como Deus estaria com ele. Deus não ia deixar Moisés sozinho nesta empreitada. Mas o que a gente vê em Moisés é uma pessoa totalmente descrente, cética em relação ao chamado de Deus e à palavra de Deus dizendo que estaria com ele. É certo que Moisés não conhecia Deus tão bem quanto Abraão, Isaque e Jacó, que eram os patriarcas. 400 anos de história tinha se passado, mais precisamente 430 anos. Então muitas gerações vieram depois dos patriarcas. E Moisés já tinha ouvido falar do Senhor, mas ele não tinha tido experiência com Deus. Então, em sua descrença, ele diz assim para Deus: tudo bem, o Senhor vai comigo, mas e quando eu chegar lá e falar com o povo? E eu dizer para eles que o Deus dos seus antepassados me enviou, me apareceu e disse que vai tirá-los da terra. Qual o nome desse Deus? O que eu vou dizer para eles? E o Senhor disse para Moisés: você vai dizer para eles que eu sou, me enviou até eles. E que eu sou, vou tirar eles da escravidão e vou conduzi-los para uma nova terra. Mas a gente percebe que Moisés continua ainda não muito empolgado com esta conversa que ele está tendo com Deus. E aí nós entramos no capítulo 4, quando pela terceira vez Moisés então diz para Deus o seguinte: Senhor, os israelitas não vão acreditar em mim. Eles não vão dar atenção ao que eu vou falar. E eles vão dizer que o Senhor não apareceu para mim. Então, nessa terceira pergunta que Moisés faz, quem sabe tentando se esquivar da responsabilidade do chamado que Deus tinha lhe feito, Deus responde para Moisés com uma outra pergunta. Dessa vez Deus não faz uma afirmação, Deus lhe faz uma pergunta em resposta ao que Moisés tinha dito. E esta pergunta que Deus fez para Moisés, ela continua ecoando através dos tempos, nos ouvidos espirituais daqueles que foram chamados, daqueles que foram escolhidos por Deus segundo os seus propósitos para cumprir uma missão. O Senhor pergunta para Moisés: o que é isso que você tem na mão? E Moisés, ele responde de imediato e diz para Deus: eu tenho um bastão. Numa outra versão diz: eu tenho uma vara. No outra diz: eu tenho um cajado. Ou seja, eu tenho aqui um pedaço de pau que eu utilizo para me guiar no deserto e também para proteger as ovelhas e conduzi-las. Parafraseando a pergunta que Deus fez para Moisés, Deus estava perguntando para ele o seguinte: o que é que você tem que eu possa usar em seu benefício e em benefício do povo que eu vou libertar? Queridos, quando a gente lê esta pergunta de Deus para Moisés, se nós a lermos de uma forma superficial, casual, pode ser que esta pergunta não traga muitos significados para nós. Mas quando nós procuramos ler e debaixo da inspiração de Deus, buscar em Deus um significado para esta palavra,
surgem novas perguntas. Primeiro, porque Deus fez esta pergunta a Moisés. Segundo, o que Deus queria ensinar para Moisés e qual a lição que nós podemos aprender a partir desta experiência de Moisés com Deus nos dias de hoje. Vejamos, em primeiro lugar, a pergunta que Deus fez para Moisés não tinha a finalidade de rejeitá-lo ou de mostrar para Moisés a sua fraqueza. Porque lembre-se que Moisés viveu 40 anos no Egito, e provavelmente lá no Egito Moisés ele carregava consigo um cetro representando a casa de Faraó, que lhe conferia autoridade, poder e honra diante do povo. Mas agora Moisés não tem mais um cetro de autoridade de quem governa ou de quem é príncipe no Egito. Moisés agora ele tem na sua mão um cajado, um pedaço de pau. Mas quando Deus pergunta para ele, não é nesse sentido de querer demerecer Moisés, de querer dizer, Moisés, você não é mais aquele príncipe, você não tem mais aquela autoridade que você tinha, olha o que você tem na mão, Moisés. Um pedaço de pau, uma vara, nada mais do que isso. Em segundo lugar, a finalidade da pergunta é mostrar para Moisés que ele não era incapaz. O que Deus queria dizer para Moisés naquele momento é que Deus poderia fazer algo novo na sua vida, que Deus poderia restaurar Moisés e levá-lo à liderança de um povo, ao governo de um povo, livrar um povo e governar sobre um povo, mesmo tendo na sua mão apenas uma vara de madeira. Em terceiro lugar, através desta pergunta, Deus estava dizendo para Moisés que esse algo novo que ele tinha para ele implicava em Moisés abandonar os seus hábitos dos últimos 40 anos vivendo no deserto, que Moisés deveria, a partir daquele encontro que ele estava tendo com Deus, deixar de lado o seu papel de pastor de ovelhas, de um rebanho no deserto, e ele deveria assumir o seu papel na história do povo hebreu como libertador, como legislador, como profeta e líder de uma nação. E por último, a lição que nós aprendemos da história de Moisés é que Deus quer que nós nos livremos também desses hábitos que são adquiridos durante períodos de aflição, de tribulação que passamos, que por muitas vezes nos paralisam. Deus estava dizendo para Moisés que ele precisava romper com esses hábitos. Porque na primeira resposta de Moisés para Deus, ele diz, quem eu sou para falar com o Faraó? Mas o Senhor estava mostrando para ele naquele momento que o eu sou o que sou estava na vida de Moisés para fazer dele aquilo para o qual ele nasceu e foi criado. Deus tinha um propósito na sua vida. O que é que esse bastão representa? O bastão era um instrumento usado para se apoiar. Então o bastão na mão de Moisés representa o que? Um instrumento de apoio, que os caminhos do deserto eram íngremes, muito acidentados, e muitas vezes os pastores usavam aquela vara, aquele pedaço de pau, para poder se posicionar, para não cair, para ter equilíbrio, para também tocar no caminho que estavam indo, para não correr o risco de serem picados por algum animal. O bastão representava também segurança, porque muitos pastores usavam o bastão para acrescentar a ele uma ponta de lança que servia como arma para se defender dos inimigos. O bastão também, em algumas situações, representava liderança e autoridade. Era usado pelos chefes tribais muitas vezes para demonstrar que eles tinham liderança, que eles tinham uma representatividade diante do povo.
E a Bíblia fala muitas vezes sobre o significado do bastão, da vara ou do cajado, como lá no Salmo 23:4, onde o salmista fala: ainda que eu ande pelo vale de sombra ou morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado está comigo. Então, o bastão ele tinha um significado, embora fosse de um valor muito pequeno, porque aquele bastão nada mais era do que um pedaço de galho tirado de alguma árvore, que Moisés usava para conduzir a sua ovelha. Mas Deus estava dizendo para ele: isso que você tem na mão, que parece tão pequeno, tão insignificante, tão sem valor, eu vou transformar isso que está na tua mão em um símbolo de autoridade, de governo e de poder sobre uma nação. O que é que você tem na mão? Deus perguntou para Moisés. Queridos, quando Moisés estava lá no deserto, cuidando das ovelhas de seu sogro, sozinho, eu fico imaginando a cena que leva Moisés a ter esse encontro com Deus. Talvez Moisés estivesse desanimado, literalmente desanimado. 40 anos se passaram. 40 anos vivendo no deserto, distante do propósito que Deus tinha para ele. Então talvez Moisés estivesse encostado em algum canto ali, pensando um pouco sobre a sua vida. Quem sabe meditando um pouco sobre o cuidado que ele tinha que ter com aquelas ovelhas. Talvez Moisés estivesse se questionando, porque vez ou outra o seu irmão Arão ia ter com ele. E Arão deveria levar para Moisés informações sobre o sofrimento que o povo estava passando no Egito. Então Moisés, é bem provável que ele estivesse pensando também acerca disso. Poxa, eu não deveria estar aqui no deserto, eu tinha que estar lá com os meus irmãos, eu tinha que estar lá junto com Arão, eu tinha que estar ajudando o meu povo. Mas sabe o que eu vejo, queridos? Moisés já não era tão jovem assim. Ele tinha 80 anos de idade. Então, ao mesmo tempo que Moisés deveria estar pensando o que poderia fazer para ajudar o seu povo, pensando o que fazer para cuidar melhor das suas ovelhas, Moisés também deve estar pensando na sua idade que já está avançada, ou seja, Moisés estava mais longe de alcançar os seus propósitos do que antes. Eu estava meditando nesta palavra hoje à tarde, e me veio um pensamento ao coração que eu quero passar para você. O fator idade não pode ser preponderante a fim de impedir a realização de um propósito divino na vida de quem é chamado. Moisés já tinha avançado nos seus dias, mas existia um propósito de Deus na sua vida. E Deus estava dizendo para Moisés que havia chegado o tempo. Deus não estava preocupado com a idade de Moisés, porque quando Deus chama, Ele capacita, Ele renova, Ele restaura, Ele dá todas as condições, como Ele disse para Moisés: fica tranquilo, porque eu vou contigo. Mas no deserto, o jovem príncipe Moisés se tornou pastor de ovelhas, quando poderia ter sido um faraó no Egito. O jovem príncipe agora está vivendo sobre o paradigma da derrota. Ao invés de ter um cetro de ouro em sua mão, ele tem uma haste, um pedaço de madeira em sua mão. Mas a verdade, queridos, é que esse período que Moisés estava passando no deserto, era Deus treinando e capacitando ele para torná-lo líder de um povo e guiá-los através do deserto em direção à terra prometida. Sabe qual a lição que eu aprendo com isso? Que nós não devemos reclamar de Deus quando Deus nos coloca em alguma posição à semelhança de Moisés. Porque sempre que Deus nos leva a uma dessa condição, a uma dessa situação, Deus está te preparando, Deus está te capacitando para algo novo que Ele vai fazer na tua vida. A única posse que Moisés tem agora é uma vara, um pedaço de pau na mão. Vejam bem, Moisés não tinha mais nada.
A única coisa que lhe dava algum suporte, que lhe dava alguma segurança, era aquele pedaço de vara que ele conduzia pelo deserto ali para se livrar de algum acidente, de alguma queda e cuidar das suas ovelhas. Moisés sabia que ele poderia ter sido algo mais importante, mas Moisés provavelmente muitas vezes ficou lembrando, sabe, daquele fatídico, aquele infeliz dia. Que dia foi esse? O dia em que Moisés foi descoberto, depois de assassinar um egípcio em defesa de um irmão hebreu. Moisés vê um hebreu que está sofrendo na mão de um egípcio, e ele se revolta com aquela situação, ele protege o hebreu, e por conta disso ele acaba assassinando o egípcio. No dia seguinte ele volta no mesmo lugar, e lá tem dois irmãos brigando. Agora não é um egípcio contra um hebreu, é um hebreu contra um hebreu. E Moisés, o pacificador, o mediador, ele tenta conversar com aquelas pessoas para que eles parem a contenda, e de repente alguém diz para ele assim: você vai fazer comigo o que você fez ontem com o outro? Então Moisés teme, e a Bíblia diz que logo a notícia chega aos ouvidos de Faraó. Moisés sai do Egito sem levar nada consigo. Tudo que ele foi no Egito ficou para trás. E Moisés agora, ele vai passar a viver, depois de um tempo peregrinando no deserto, ele passa a viver sobre a dependência de seu sogro Jetro. Tudo que restou para Moisés, que ele poderia dizer: isso aqui é meu. A única coisa que Moisés tinha, que ele podia dizer: isso aqui é minha propriedade, era um pedaço de pau. Ele não tinha mais nada, porque a esposa, quem escolheu para ele foi Jetro. Quem deu o nome dos filhos foi Jetro. Ele morava na casa do sogro, ele cuidava das ovelhas do sogro. Não que o sogro de Moisés fosse uma má pessoa, ele era gente boa até demais. Feliz o homem que tem um sogro como Jetro. Jetro deu casa para Moisés morar. Jetro deu emprego para Moisés. Jetro acreditou no chamado de Moisés. Quando Moisés diz para ele que Deus tinha lhe aparecido, ele acredita, ele apoia Moisés. Ele diz: Moisés, eu estou contigo, meu filho, vai lá e faz o que você tem que fazer. Jetro cuida da família de Moisés enquanto ele está ausente na missão. Jetro é um conselheiro nato. Ele ajuda quando Moisés estava perdido, não sabia que decisão tomar diante do povo. Jetro chama Moisés num canto e fala: meu filho, eu vou te ensinar como lidera. Quem não quer um sogro desse? Mas a verdade é que, por melhor que Jetro fosse para Moisés, como um pai para um filho, mas tudo que Moisés desfrutava na casa de Jetro não era dele. Ele não tinha absolutamente nada. Então a queixa de Moisés com Deus não é por causa de Jetro. Moisés não está dizendo: Deus, eu estou triste porque eu estou aqui no deserto e o meu sogro Jetro está cuidando de mim. Não é isso. A queixa de Moisés era contra ele próprio. Queridos, e quantas pessoas que, a exemplo de Moisés, estão se queixando e estão sofrendo porque estão no deserto da aflição e sabem que a culpa é somente dele e de mais ninguém. Olha o que Moisés diz para Deus: quem sou eu para falar com o Faraó? Ele diz para Deus: Senhor, eu vou falar com o povo, eu vou falar em nome de quem? Moisés pergunta para Deus: Senhor, quem é você? Eu não te conheço. Eu vou chegar lá e eles não vão acreditar em mim. Senhor, eu não sou eloquente, eu não tenho uma boa oratória para falar com esse povo. Senhor, por fim ele diz: envia outro no meu lugar. Ou seja, o pessimismo que se apoderou de Moisés era tão grande, que ele chega a ponto de dizer para Deus, gente, escute isso, ele disse para Deus: Senhor, manda outro no meu lugar e me deixa aqui quietinho no deserto. Mas Deus, quando ele chama, queridos, e capacita, Deus prepara e Deus anima também. Deus estava pedindo para Moisés a única coisa que ele possuía. Veja, o sujeito não tinha nada, só tinha um pedaço de pau. E Deus diz para ele: o que é que você tem na mão? Eu tenho aqui, Senhor, um pedaço de pau. Joga fora, joga no chão.
Ele já não tinha nada. A única coisa que dizia que Moisés era alguma coisa no deserto era ter um pedacinho de madeira, e aí quem via Moisés de longe carregando aquele pedaço de madeira dizia: ô pastor Moisés, então, quando Deus fala para ele, joga no chão. Eu fico imaginando que se fosse outra pessoa, talvez ia dizer para Deus assim: Senhor, espera aí um pouquinho, a única coisa que eu tenho, que eu posso dizer que é meu, que é minha propriedade, que esse pedacinho de pau o Senhor está dizendo para jogar no chão. Mas Moisés, ele não pensa, ele ouve e obedece. Queridos, quem é chamado por Deus age igual Moisés. Às vezes não pensa, só ouve e obedece. Ele joga o bastão no chão. Sabe, queridos, quando ele joga o bastão no chão, a Bíblia diz que aquele bastão se torna uma cobra. Moisés toma um susto. Eu não sei você como que você se sentiria se você tivesse um pedaço de pau e de repente você jogasse no chão e virasse uma serpente. Eu posso falar por mim, eu sairia correndo. Mas Moisés não era eu e eu não sou Moisés. Moisés fica assustado com aquilo. Como pode ser? E o Senhor diz para ele então: agora pegue a cobra pela cauda. E quando ele pega a cobra, ela volta novamente a ser um bastão. Queridos, considerando o tempo que Moisés viveu no Egito, onde ele tinha um símbolo de poder carregando consigo um cetro que o indicava como sendo um dos príncipes daquele povo. E agora, Moisés, que saiu do palácio, que foi para o anonimato no deserto, Moisés que deixou a riqueza para viver no meio das ovelhas, o Senhor estava mostrando para ele agora o seguinte: Moisés, um dia você acha que foi alguém porque no Egito você tinha um cetro, mas agora eu vou te mostrar quem realmente você é segurando um cajado. Quando Moisés olha para aquele bastão em sua mão, queridos, e ele vê a manifestação, o poder de Deus naquela hora. Vejam que naquele instante então Moisés entende que Deus estava falando com ele, que era chegado o seu momento, o seu tempo. Mas é interessante que Moisés ainda não está 100% convicto. Tem pessoas, irmãos, que Deus fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes, fala 4 vezes, fala 5 vezes e tem um que fala um pouquinho mais. Mas a pessoa continua ainda questionando Deus acerca do seu chamado. Quando Deus pergunta para Moisés o que ele tem na mão, Deus ouve então Moisés naquele momento dizer aquilo que ele pensava acerca de si mesmo, que apesar da idade avançada, apesar dos desgastes de Moisés, que estava trabalhando ali em serviço braçal, as mãos calejadas de Moisés, o rosto queimado pelo sol, o cansaço que se apoderou de Moisés. Moisés já não é mais aquele jovem príncipe bonito, belo que tinha no Egito. Moisés agora é um velho de 80 anos, barba branca, cansado, todo queimado pelo sol do deserto. E talvez por causa disso Moisés tenha se mostrado tão inseguro. A estima de Moisés na escala de 0 a 10 devia estar 0 ou 1. Ele já não tinha mais as mesmas aspirações. Moisés já não tinha mais o mesmo vigor para defender, para sair em defesa de um povo como ele fez 40 anos atrás. Mas mesmo assim, Deus escolhe Moisés para libertar o povo do Egito. Eu não sei qual que é a tua condição espiritual diante de Deus no dia de hoje. Mas se você tem um chamado de Deus, escute o que a palavra do Senhor está te dizendo. Não importa o impedimento que você esteja vivendo no dia de hoje, Deus está contigo e Ele vai fazer cumprir na tua vida aquilo que Ele te chamou para ser. Deus quis que Moisés voltasse a ser útil. Deus quis que Moisés voltasse a se sentir acolhido, importante. Então quando aquele bastão é lançado no chão, que ele se transforma numa serpente, que Moisés pega e ele volta a ser um bastão, Deus estava mostrando para Moisés o seguinte: Moisés, você ainda tem poder aí, você ainda tem chamado, você tem graça, Moisés, eu, o Senhor, estarei contigo. Deus não deixa Moisés enganado acerca do seu propósito.
Deus disse para ele: você vai e eu vou te enviar e eu vou estar contigo. Mas o próximo passo que nós vamos ver agora é que Deus está trabalhando a questão da confiança de Moisés em relação ao poder de Deus. Porque Moisés, embora ele tenha o desejo, mas ele não tem a motivação, ele não tem o poder, ou pelo menos ele acha que não tem o poder para fazer aquilo que Deus chamou. Então Deus está perguntando para ele: Moisés, o que é que você tem na mão? Porque Deus queria usar aquilo que Moisés tinha, por mais simples que seja. Um outro pensamento que me veio ao coração quando eu estava meditando nesta palavra: um simples bastão nas mãos de Moisés teve mais poder do que o cetro nas mãos de Faraó. Nunca te julgue inferior. Nunca te julgue menos do que o outro. Porque se você foi chamado por Deus, aquilo que Deus colocou na tua vida, que Deus colocou nas tuas mãos, o dom que Deus deu para você: ah, Senhor, mas parece tão pequenininho. Pois este dom, ele é muito mais valioso do que qualquer outra coisa na mão de outra pessoa. As dificuldades, queridos, da vida, nesse tempo que nós estamos vivendo, talvez muitas pessoas também, a exemplo de Moisés, estejam paralisadas por causa da situação que nós estamos vivendo de momento. E quando os problemas surgem na vida de algumas pessoas, elas se sentem tão fragilizadas como Moisés estava se sentindo naquele momento. Mas Deus queria recuperar Moisés. E para fazer isso, Deus ia usar aquilo que Moisés tinha na mão, aquilo que era a única coisa que ele tinha. E através daquela vara, daquele simples bastão, Deus operou milagres na vida de Moisés. Através daquele simples bastão, Deus mostrou o seu poder na vida de Moisés. É claro que Moisés ainda continuou questionando Deus por mais um pouco. Porque ele diz assim para ele: Senhor, eles não vão acreditar em mim. O Senhor falou: Moisés, fique tranquilo, eu vou fazer milagres para que eles acreditem em você. Senhor, eu não sou eloquente, eu não tenho boa palavra. Quando eu começo a falar, dizia Moisés para Deus, eu gaguejo, eu me enrolo, eu esqueço as palavras. E o Senhor disse para ele: Moisés, quem é que fez a boca do homem? Quem é que fez a boca do ser humano? Vá, eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Você quer coisa melhor do que isso, irmão? Você chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu não sei o que eu vou dizer. E aí o Senhor fala: fica tranquilo, você não precisa pensar em nada. Na hora eu falo e você diz. Você quer coisa melhor do que isso? Mas Moisés ainda fala: Senhor, manda outro em teu lugar, em meu lugar. Então o Senhor, naquele momento, Deus, eu tenho impressão, sabe, irmãos, vamos trazer para os dias atuais para exemplificar melhor. Deus bateu na mesa. Moisés, para com isso. Olha, eu vou mandar Arão, o teu irmão, junto com você. O teu problema é porque você me ouve, mas mesmo assim você tem vergonha de falar. Não se preocupe, Arão vai falar no teu lugar. Mas a verdade é que a gente vai ver mais adiante Moisés falando para o povo. Porque Moisés precisava ser restaurado no seu ministério. Moisés não tinha em mãos uma coisa de valor. Era apenas um cajado. A Bíblia nem... Veja que devia ser um cajado tão simples, irmão, que nem a madeira que era o cajado de Moisés, a Bíblia fala. Só fala que era uma vara, um pedaço de pau, qualquer coisa. Mas o importante é saber que o bastão era a única coisa que Moisés tinha naquela hora, e foi exatamente esse bastão que Deus ia usar. Êxodo 4,17, o Senhor fala assim para ele: leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer milagres. Eu não sei o que você tem. Qual é o seu talento? Qual é a sua habilidade? Qual é o seu dom? Eu não sei o que você tem nesta noite que você pode oferecer, colocar nas mãos do Senhor. Mas olha o que Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, pega esta vara aí
que é a única coisa que você tem, e traz ela. E com esta vara, nós vamos fazer coisas grandes, trazendo para a linguagem de hoje, nós vamos arrebentar o Egito. Nós vamos mostrar para Faraó, vamos mostrar para aqueles magos, vamos mostrar para os filhos de Israel que eu sou Deus na tua vida, usando você através de um pedacinho de vara. Olha só para você ter uma ideia, a importância dessa vara que parecia não ter nenhum valor. Moisés, quando chega diante de Faraó, ele pega a varinha dele lá e joga no chão, ela vira serpente. Todo mundo fica assustado com aquela proeza. Moisés estende a vara sobre as águas do Egito e o que acontece? Começa a pular um monte de rã das águas. Varinha mágica. Moisés toca na água do rio Nilo e o que acontece? O rio vira sangue. A varinha de Moisés, que parecia tão insignificante, quando ele toca na terra, a praga dos piolhos, os piolhos começam a surgir da terra. Quando Moisés, ele ora e estende a varinha dele para o céu, começa a haver trovões, chuva, fogo, pedras começam a cair do céu. Quando ele toca nas águas do Mar Vermelho, o que acontece? O mar se abre. Deixa eu te fazer uma pergunta, se você tivesse uma varinha igual aquela de Moisés, o que você ia fazer? Era uma varinha tão simples? Mas quando alguém é chamado por Deus, aquilo que você tem, que parece ser tão simples, Deus usa para fazer coisas extraordinárias. Moisés está numa batalha contra os amalequitas. E sabe como que eles vencem a batalha? Arão e Ur de um lado segurando a mão de Moisés e a varinha de Moisés vai para a direita, vai para a esquerda, e eles vencem o exército inimigo. O povo está reclamando no deserto que estava com sede. E Moisés, ele ora ao Senhor, sabe o que ele faz? Pega a varinha dele e vai lá e pá, bate na rocha. E Deus dá água para o povo. Queridos, aquela vara que parecia insignificante, tornou-se símbolo de autoridade na vida de Moisés. Aquela varinha que aparentemente não tinha nenhum valor para quem a olhasse, mas nas mãos de Moisés, de um homem aprovado por Deus, aquela vara foi o símbolo do chamado, da vocação de Deus na vida de alguém. Ou seja, aquilo que você tem pode ser algo que parece tão insignificante, mas se você é chamada por Deus, se você é chamado por Deus, Deus vai fazer desse algo pequeno que você tem na sua vida, algo grande, para que o nome dele seja glorificado através de você. Senhor, eu toco tão pouco, pois através desse pouco que você toca, os acordes que você vai tirar do teu instrumento vão tocar o coração das pessoas e vão conduzi-las a Cristo. Ah, mas Senhor, eu prego tão mal, pois através destas poucas palavras que você diz para as pessoas, Deus vai te usar para ganhar muitas almas para o seu reino. Ah, Senhor, mas cantar, olha, tem gente que canta melhor, de vez em quando a gente ouve isso na igreja. Você convida alguém e fala, irmão, ensaia um hino para cantar. Não, pastor, eu não vou cantar lá na frente da Michele de jeito nenhum. Não é assim? Ah, pastor, não, tem a outra, tem fulano, tem Beltrano para cantar. Assim. Você chama para pregar? Não, pastor, vixe, olha, só se o senhor faltar no culto. É assim ou não é? Não se sinta diminuído com o que Deus colocou nas tuas mãos. Apenas ouça a voz de Deus e cumpra o teu chamado. Deus tem um propósito na tua vida, não importa o que você tem, Deus vai usar o que você tem. Glória a Deus. Você quer alguns exemplos da Bíblia? Qualquer coisa que nós temos, quando colocada nas mãos de Deus, pode se transformar num instrumento de grande poder, de manifestação do poder de Deus. Sansão. O que Sansão tinha na mão quando os filisteus vieram contra ele? Ele tinha um exército de amigos para defendê-lo? Não. Sansão tinha armamentos pesados para se defender dos inimigos? Não. O que Sansão tem, igreja? Uma queixada de um jumento.
E a Bíblia diz que com a queixada de um jumento na mão de Sansão, ele destrói mais de 1000 homens. Davi, o que Davi tinha quando ele desafia Golias e, pela ordem, ele estava desafiando todo o exército dos filisteus. Imagine aquele exército enorme. E Davi diz, eu vou lutar contra esse gigante. O que ele tinha na mão? Alguém se lembra? Uma pedrinha. Alguém disse que ele tinha 5. Não, ele tinha 5 no alforje, mas ele só tinha uma na mão. Uma pedrinha na mão de quem é chamado, irmãos, derruba gigante, vence batalhas. Aquele menino que ofereceu seus pãezinhos e peixinhos para alimentar uma multidão, o que ele tinha? Uns peixinhos ali, uns pãezinhos, o suficiente para alimentar a multidão. Gideão estava diante de uma grande batalha. Sabe quantos inimigos vieram contra Israel nos dias de Gideão? 135.000 homens. Gideão, ele decide ouvir a voz de Deus, mas as coisas de Deus às vezes são muito loucas para a gente entender. Então Gideão pensa, Senhor, tudo bem, eu aceito o chamado, mas eu vou escolher uma galera aí para lutar contra os 135.000. Gideão escolhe 32.000 homens. Aí o Senhor olha para ele e fala, Gideão, é muito. 32.000 homens para vencer 135. Você está maluco, Gideão? Não precisa tudo isso. Sabe quantos vão à guerra com Gideão? 300. Com 300 homens, ele vence um exército com mais de 135.000 homens. Aquela viuvinha pobre que deu a moedinha em oferta ao Senhor, ela foi aprovada por Jesus como quem deu a maior oferta naquele dia. Mas quanto ela deu? 2 moedinhas. O que é que você tem na mão? O que é que você tem que você pode confiar a Deus para que Ele use aquilo que você tem para fazer algo extraordinário na tua vida e na vida de alguém? Dorcas. O que é que Dorcas tinha na mão? Alguém se lembra? Ela tinha uma agulha. O ministério de Dorcas se dá com uma agulha na mão. Ela era costureira. E ela vê as viúvas necessitadas que estavam padecendo, com as roupas rasgadas, andando pelas ruas. E sabe o que ela faz? Ela pega a sua agulha. E com uma linha ela começa a costurar as roupas daquelas mulheres. E ela passa então a conquistar o respeito daquelas pessoas. E ela evangeliza com uma agulha. O que é que você tem na mão? A viúva de Sarepta tinha lá um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha para fazer a última refeição e depois morrer, ela e o seu filho. Mas quando ela decide entregar ao homem de Deus, o milagre acontece e ela teve tanto azeite, tanta farinha, que deu para pagar todas as dívidas e comer e viver bem com o seu filho. Queridos, eu estou para terminar esta mensagem. Olha a lição que Deus falou no meu coração que eu quero passar para você nesta noite. Não importa a idade que você tem. Não importa o vigor físico ou a posição social que você tem. A única coisa que você precisa é confiar em Deus e aceitar as orientações dele para que o milagre aconteça em sua vida. Eu fico imaginando, por gentileza, se coloque em pé. Se no momento que Deus disse para Moisés assim, o que você tem na mão? Moisés fala, eu tenho aqui uma vara, um cajado. E o Senhor falasse para ele, joga no chão. Se naquele momento Moisés dissesse para Deus, Senhor, está louco? É a única coisa que eu tenho, é com isso que eu me defendo. É com isso que eu me equilibro pelos caminhos íngremes do deserto. E o Senhor está dizendo para jogar no chão. Mas Deus queria mostrar para ele que ele pode fazer coisas grandes a partir de coisas pequenas quando confiamos ao Senhor. Aleluia, Deus. Talvez você ache que não tenha muito o que oferecer a Deus nesta noite. Mas lembre-se disso. Um cajado foi o suficiente para que na mão de Moisés ele pudesse liderar um povo pelo deserto.
Quem sabe hoje Deus está esperando ouvir também de você uma resposta. O que é que você tem, que você vai colocar nas mãos do Senhor para que Ele cumpra o seu propósito na sua vida? O que é que você tem que hoje você vai desprender-se desta coisa e vai entregar nas mãos do Senhor, para que a tua vida comece um novo tempo, um processo, sabe, de conquistas e de realizações na tua vida, a partir do momento que você colocar nas mãos do Senhor. Quando nós entregamos a Deus, colocamos nas mãos de Deus aquilo que nós temos, Deus faz grandes coisas. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Se você crê, aplauda o Senhor e louve ao Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz para você nesta noite: chegue da mesmice no deserto, chega da monotonia do deserto, chega do desânimo no deserto, chega da dependência no deserto. Está na hora de você colocar o que você tem nas mãos do Senhor e confiar nele, e grandes coisas vão acontecer na tua vida. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, os melhores anos da tua vida vão começar a partir de agora. O melhor tempo da tua vida. Se Moisés no Egito era elogiado, mas ele não sentia parte daquilo, porque ele não era filho legítimo. No deserto Moisés se sente acolhido, mas o deserto não lhe pertencia. Deus tinha um propósito maior na tua vida. Então escute o que eu estou dizendo aqui para você nesta noite. Deus tem um propósito maior na tua vida. Ele quer virar a página, mas para isso você precisa depositar nas mãos do Senhor aquilo que você tem, que você acha que é tão pouco. Deus quer que você confie nele, e ele vai fazer daquilo que você acha que é pouco algo grande na tua vida.